Mas vamos lá, pessoal. Sou Renata, sou terapeuta integrativa, trabalho com ferramentas de expansão de consciência. A gente usa... Oi, Evelyn, boa noite. Usa ferramentas e técnicas não só para trabalhar através da conversa também com o paciente, mas além disso de convidar o corpo dele a fazer um trabalho junto com a gente. Como assim? De liberação dessas emoções, né, ou dessas travas emocionais que estão impedindo que o cliente avance. Então, o processo da terapia integrativa, ele não se resume a uma simples conversa. Ele vai estar muito além disso. A gente vai usar ferramentas e técnicas para que o corpo do cliente trabalhe junto com a gente. E com isso, você consegue que o resultado seja muito mais profundo e o mais importante de tudo, que seja muito mais rápido, que é isso que interessa, né? Tempo é vida. A gente não pode ficar mais anos e anos esperando que consiga se elaborar alguma coisa ou que você consiga sair de um trauma específico, enfim. Né? A gente às vezes sabe o que tem que ser feito, sabe as coisas que precisa mudar, mas na hora que você vai tentar fazer alguma mudança, aquele pensamento fixo, aquela emoção fixa, ela não deixa você caminhar. E é aí que as ferramentas integrativas vão entrar. Quando simplesmente a conversa não for mais suficiente, a gente vai atuar em outras técnicas para fazer com que isso tenha uma propulsão maior. O nosso tema de hoje é alcoolismo funcional. Quem viu lá o videozinho de chamada, eu coloquei lá. Se faz bem, que mal tem, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria saber se vocês já tinham ouvido esse termo. Alcoolismo funcional. O alcoolismo em si é um termo bem divulgado, mas se vocês têm noção do que é, do que se trata, alcoolismo funcional, alguém já estudou sobre isso, entende o que é? Fala aí pra mim, por favor. E outra coisa também que eu queria saber é se vocês estão na live por vocês, né, por conhecimento próprio, ou se vocês vieram para buscar informação para outra pessoa, para alguém que você gosta e que você tá com vontade de ajudar, que você quer esclarecer de alguma forma, enfim. Dá um feedback aí para mim, gente. Vitor, Adriana, Léo. Enfim, a gente sabe, né, que embora o álcool seja uma... Oi! A galera da turma aí do colégio. Então, a gente sabe que a questão do álcool, embora ela seja lícita, né, não seja uma questão proibida por lei, não deixa de ser droga, né, uma substância tóxica, psicoativa, que é, na verdade, mais uma de eleição de muitas aí. E a gente vê que hoje em dia o álcool ele é muito glamorizado, muito propagado, tem nele uma questão muito de coisa maravilhosa, de felicidade, de algo que vai te levar para um patamar melhor, maior, né? E a gente acaba esquecendo os danos imensos que isso causa em milhares de famílias. E se não causa danos tão horríveis, pelo menos ele vai impedir que você chegue no seu potencial máximo de desenvolvimento humano, ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente começar, eu vou dizer a vocês o que a nossa live não é, ok? Então, o que interessa aqui é deixar claro que a nossa live de hoje não é um papo careta, não é para eu ficar falando, que o álcool faz mal, que é isso, que não é, que é ruim, que não sei o que lá, que é pecado, né? E que você não tem que beber. Né? A questão aqui não é ficar buzinando no ouvido de ninguém, não é dar sermão, né? Porque todos nós já estamos carecas de saber que o álcool é uma substância tóxica, não faz bem para a saúde, mas até hoje eu nunca vi ninguém parar de beber por causa disso, né? Porque ele faz mal para a saúde física, né? A maioria das pessoas só opta por deixar o uso quando a coisa, né, a casa já está caindo ou até já caiu. Então, essa live não é um papo careta, né? De titia, não. A gente tá aqui com adultos, certo? Então, assim como os meus pacientes, eu tenho profundo respeito pela escolha de qualquer adulto. Então, essa live não é para ficar buzinando no seu ouvido para fazer com que você pare de beber. O objetivo dessa live é para os bebedores sociais. A gente não vai tratar aqui de alcoolismo grave, ok?
Aquelas pessoas que sempre dizem que bebem, mas bebem socialmente. Ou pelo menos eles acreditam, né, que bebem socialmente. É isso que a gente vai ver hoje aqui na live. Se isso realmente procede ou não. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí de fundo, é o vizinho, eu não tenho como ter controle sobre isso, certo? Antes da gente começar no assunto principal, eu queria propor para vocês uma rodada da técnica que eu uso também no consultório, que é a EFT. Muitos desses aqui que estão na live já conhecem, tá? Para que a gente possa baixar as nossas barreiras a respeito desse assunto. Eu queria que você percebesse sobre, quando a gente fala sobre isso, sobre o uso de álcool, sobre usar ou não usar, se te traz algum desconforto, falar sobre isso, né? Principalmente se você tem algum parente ou alguém que você gosta que tem problemas com isso, geralmente traz angústia, traz memórias ruins, ou se você teve parentes, pai, mãe, que viveu isso em algum momento da vida, geralmente gera gatilhos falar sobre isso. Então a gente vai fazer uma rodada rápida de EFT só para baixar nossas barreiras a respeito desse assunto. Vamos dizer que você percebeu que é incômodo, que é constrangedor, que é ruim fazer, tá aqui falando sobre isso, né? E se você não tem nenhuma dessas questões, foca na sua respiração e faz a ferramenta junto comigo para que a sua respiração fique melhor, ok? Percebe como você está respirando agora, se tá tudo beleza para você a respeito do assunto, e depois da técnica você vai ver como que tá a sua capacidade respiratória no final. Pega esse pontinho aqui lateral da mão, tem meus alunos aí também, já conhecem a ferramenta, toca aqui do ladinho da mão e só repete o que eu tô falando para que você possa perceber o efeito da live, ok? Repete comigo, aí onde você estiver. Mesmo que eu sinta qualquer desconforto a respeito desse assunto, mesmo assim eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que esse tema de alcoolismo seja muito delicado para mim e mexa com muitas questões dentro de mim, mesmo assim eu me aceito profunda e completamente. Toca agora no topo da cabeça, todo o desconforto que eu sinto ao falar desse assunto. Esse assunto é muito chato. Eu tento evitar ao máximo falar sobre isso. Me incomoda muito. Me traz lembranças muito ruins. Memórias da infância, talvez. Nem sei explicar o que é, mas me incomoda profundamente falar sobre isso. Respira fundo agora e percebe como é que tá o seu corpo. Se a respiração deu uma soltada, se tá igual, como é que tá. E eu vou fazer mais uma agora para você que veio por conta de outra pessoa. Para você que tá aqui por conta de parente, ou amigo, alguém que você ama, que tá tendo problemas com bebida. Às vezes a gente fica tão frenética naquela coisa de ajudar, de querer que o outro melhore, que o outro mude, que ele faça escolhas diferentes que eu julgo que vai ser bom para ele, que você acaba destruindo a sua própria saúde primeiro do que a outra pessoa. Então, vamos fazer essa rodada para essa ansiedade que eu tenho de salvar os outros, né? Talvez dessa dependência. Volta para a mão então comigo. Mesmo que eu sinta que eu tenho responsabilidade de resolver a vida de fulano de tal. Aí você vai falar o nome da pessoa que você ama e que tá com essa questão. Mesmo assim eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu deseje, de tudo enquanto é forma, controlar as escolhas dessa pessoa. Mesmo assim eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu quero controlar o jeito que a pessoa bebe. Eu quero escolher pela pessoa. Eu é que sei o que é melhor para ela. Eu quero decidir o futuro dessa pessoa. Eu sinto que eu sou responsável por resolver essa questão. A pessoa não me obedece. Eu falo e ela continua bebendo. Toda a ansiedade que está por trás disso. Toda a ansiedade que está por trás disso. Respira fundo e percebe aí como é que tá agora. Estão fazendo, gente, junto comigo? Não perde a oportunidade de trabalhar, não, porque essa técnica é maravilhosa e ela salva vidas. Vamos lá, então. Qual é o objetivo principal da nossa live? A gente já viu, né, repetindo um pouquinho pra galera que entrou agora, que o nosso objetivo de hoje não é papo furado, careta, que você não pode beber, que tá errado, enfim, não é isso. Nós estamos aqui hoje para que você faça uma anamnese. O que é isso? Você vai avaliar o seu relacionamento
com o álcool. Como que ele é, como que tá o tamanho dele na sua vida hoje? Qual é a importância do álcool para você hoje, na sua vida? E para isso a gente vai falar um pouquinho de alcoolismo funcional e vamos falar depois também dos efeitos que o álcool traz para a sua vida nos dias em que você não está bebendo, tá? É isso mesmo. Não é, William? É uma técnica incrível. O álcool, ele não vai atuar na sua vida somente no dia que você está usando. Ele vai afetar todos os outros dias da sua vida, se você tiver no uso regular, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho disso e à medida que eu for trazendo essas informações, você vai percebendo para que você mesmo se avalie e perceba se tem alguma coisa já passando do ponto para você ou se você verdadeiramente é um bebedor social. Deixando claro que não existe uma dose segura de álcool, de consumo de álcool, para que você não tenha risco de desenvolver o alcoolismo, tá? Mesmo que você beba pouco, mesmo que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mesmo assim, se você tiver predisposição genética, predisposição ambiental, comportamental, mesmo assim você corre risco de desenvolver uma dependência no futuro, tá? Isso pode levar anos, pode nunca acontecer, mas pode também ser que às vezes com pouco tempo de uso você já esteja preso num emaranhado aí complicado de sair. Então vamos lá. Além disso também a gente vai falar um pouquinho de crossfit emocional, tá? É isso mesmo que você ouviu. Não é crossfit de levantar pneu na academia, não. É crossfit emocional. A gente vai entender o que é isso mais no finalzinho da nossa live. Só para tirar o padrão de estigma, né? Quando a gente fala de alcoolismo, o que a maioria das pessoas tem em mente são aquelas pessoas que já estão num nível grave, no nível crônico da doença. Quando você fala de alcoólatra, as pessoas lembram das pessoas que estão bebendo todo dia, que estão já perderam empregos, já perderam família, já não tem mais ninguém por elas, todo mundo já desistiu de ajudar essa pessoa, ela já não tem mais rede de apoio nenhuma, ou já está na rua, né? Você pensa nas pessoas que não tem mais cuidado com a própria higiene, que não tem período de sobriedade, ou seja, bebe todo dia, tá? E principalmente, olha aí um ponto para você já avaliar. Bebedores compulsivos, né, alcoolistas, tendem a já sentir vontade de beber pela manhã, tá? Então, se você acorda e a primeira coisa que você pensa é o álcool, já acende uma luz vermelha aí, ok? Porque não é mais uma questão social, já tá virando outra coisa. Então, fica ligado, tá? Essa descrição que eu dei, e eu vou dar alguns fatores aqui que a gente consegue identificar o alcoolismo grave, severo, que não é o assunto de hoje, é só para você ticar aí e tirar, né, você dessas opções. O que caracteriza um alcoólatra crônico, grave? Não consegue parar quando ele começa a beber, né? É igual a Elma Chips, né, o Fandangos, é impossível comer só um. Então, quando você já tem uma dependência instaurada, se a pessoa tomar o primeiro gole, ela não vai parar. Ela vai beber até cair ou vai até o corpo não aguentar. Ela vai ter uma vontade incontrolável de uso, vai desenvolver uma tolerância, o que a sociedade acha graça, né? Na verdade é um risco muito maior. Quando você bebe muito e não ferra, esse é um fator de risco para alcoolismo. Então, se você é daqueles que toma uma e duas, já está trocando as pernas, dê graças a Deus, porque você ainda não está insensível ao álcool, tá? Essa tolerância, ela vai mudando ao longo dos anos do uso. Por você já estar dessensibilizando o seu corpo por essa substância, isso pode variar. Às vezes as pessoas estranham, falam, mas eu sempre bebi, nunca senti nada, nunca fiquei bêbado. O que está acontecendo agora que eu só estou bebendo menos e estou tendo efeitos maiores, né, do álcool? Isso pode identificar uma possível já lesão no fígado ou no pâncreas, ok? Então, você fica atento para essa tolerância variável. Essas características que eu falei,
elas são do alcoolismo grave. Mas o que é, afinal de contas, o alcoolismo funcional, tá? O próprio nome já está dizendo, funcional é daquele que funciona. Então, o alcoolista funcional, ele trabalha, ele dá conta da vida dele, ele tem a mulher dele, os filhos, ou ela, né, cuida das crianças, vai fazer o que tem que fazer, cumpre as metas dele. E você olhando de longe, não tem nada de errado, tá? Se você desenvolveu o alcoolismo funcional, teoricamente, você vai se julgar um bebedor social. Você vai achar que você bebe socialmente. E, na verdade, como que a gente consegue perceber se tem algo errado no meu jeito de beber ou não? Ainda, né? Porque a dependência ela pode vir a acontecer em qualquer fase da vida. Você consegue saber quando foi a última vez que você conseguiu ficar bem, relaxado, sem álcool? Qual foi a última vez que você saiu, que estava com o pessoal, que você se divertiu sem beber? Às vezes faz anos que isso não acontece. Né? As pessoas falam muito, eu vou beber para relaxar, vou beber para relaxar. Acaba criando esse gancho, né? Essa âncora. E outra coisa, qual é a diferença, na verdade, de quem está bebendo socialmente e quem já é um alcoolista funcional? É o porquê, tá? O que vai diferenciar o alcoolista de uma pessoa que bebe socialmente é o porquê ela está fazendo isso. Quem viu os posts dessa semana, eu coloquei lá. Você bebe pelo efeito ou pelo sabor? Aquele que bebe socialmente, teoricamente, está bebendo pelo sabor, né? As pessoas dizem que querem degustar o álcool, né? A bebida, o vinho, a cerveja, seja lá o que for. Então, dizem que estão bebendo pela degustação. Só que a maioria bebe pelo efeito, estão buscando o efeito. Já está saindo da degustação, entende? Se eu gosto de sorvete, eu posso degustar uma bola, 2 bolas, 3 bolas. Agora, se eu preciso tomar 2 litros de vez, se eu preciso tomar 3 litros de sorvete de vez, isso não é degustação. Já é uma compulsão. Eu estou precisando tapar algum buraco dentro de mim e eu estou usando ou a comida, ou o álcool, ou qualquer outra coisa para isso. Então, a diferença do bebedor social para o alcoolista funcional é o porquê. Por que eu estou buscando o álcool, certo? Essa que é a grande questão. Então, vamos lá. É uma necessidade que você tem física ou é uma necessidade emocional para esse efeito? É a sua mente que procura o álcool ou é o corpo? Você sente angústia, você sente sintomas físicos e precisa beber? Ou é o seu estado de espírito que pede o álcool para que aquilo ali se amenize naquele momento? É uma outra questão para você colocar também em pauta para definir se você está bebendo socialmente ou não. As pessoas falam, eu bebo para suportar o que eu carrego, eu bebo para suportar a dor da minha vida, eu bebo por conta da frustração do meu casamento, eu aprendi que é assim que se funciona na vida, porque meu pai era alcoólatra ou minha mãe era alcoólatra. Então, o ambiente ele influencia muito. Só que todas essas falas que eu fiz são indícios de que você está bebendo pelo efeito e não pelo prazer, né, entre aspas, da degustação do sabor. Já se pegou falando aquela frase, né, vai ter uma festa em tal lugar. Se não tiver álcool, eu não vou. Ou se não tiver, eu vou levar, né? Eu só vou se tiver álcool ali. Então, para e pensa, eu estou indo pela festa, pelas pessoas, ou eu estou indo para ter um espaço para que eu possa beber muito sem ficar me sentindo desconfortável, sem me sentir julgada, sem me sentir culpada, porque afinal de contas vai estar todo mundo bebendo. Então, é um motivo, é uma oportunidade para que eu beba muito. Então, quando a pessoa já fala isso, se não tiver álcool eu nem bebo, ela já tá com um pezinho aí na dependência emocional, pelo menos, do álcool. Porque ela já não vê graça em estar num lugar sem estar bebendo. E vamos lá. Já se arrependeu de alguma coisa que você fez tendo bebido? De alguma coisa que você falou? De alguma coisa que você não deveria ter feito e acabou fazendo?
já é um indício também que o álcool está provavelmente saindo do teu controle. E como é que a gente sabe qual é o porquê que faz que você busque o uso da substância? Né? Às vezes as pessoas falam, eu não faço ideia, eu bebo porque eu bebo e pronto. Né? Sempre bebi, desde 14, 13 anos, e até hoje eu estou bebendo e nem faço ideia por quê. Para que você consiga chegar no porquê, você precisa olhar para dentro de si mesmo. E para a gente olhar para dentro da gente, precisa ter a vulnerabilidade, que é o que está faltando demais hoje na convivência humana. A gente está colocando tantas máscaras, tantas armaduras, tantas barreiras, que eu tenho que parecer assim, que eu tenho que ser assado, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar que eu amo, eu não posso falhar na hora do sexo, eu tenho que performar, eu tenho que impressionar esse homem, eu tenho que impressionar essa mulher. Isso é muito pesado, muito pesado. Aí você acaba tendo que ter uma bengala emocional, porque senão a pessoa estoura, né? Explode. Então, empurra você para um comportamento que dê um tipo de alívio, certo? Para a gente chegar nessa vulnerabilidade, é preciso coragem. Quando eu estou vulnerável, eu consigo estar presente com aquela pessoa. Quando eu estou presente, eu consigo mostrar as minhas fragilidades, que não são fraquezas. Eu posso ser humana. Então eu consigo ter intimidade. Se eu estou vigiando no controle, com medo e tendo que bater metas naquele lugar de relacionamento íntimo, eu não tenho intimidade. Eu tenho um contrato. Eu estou tentando ser aprovada, como se fosse um concurso público, uma entrevista de emprego, né? Isso é muito pesado. Então, muitas pessoas só conseguem se relacionar porque bebem, só conseguem chegar na mulher ou no cara depois de beber. A exigência por uma performance sexual tá tão grande que a pessoa acaba bebendo para achar que ela vai ter mais ousadia na hora do sexo, o que acaba sendo um risco no caso do homem, que o álcool ele é depressor do sistema nervoso e acontece que se ele exagerar na mão, ele pode acabar nem conseguindo ter a relação sexual. Então é uma faca de dois gumes, né? Por um lado você vai ficar mais soltinho, mas por outro você tem esse risco aí. E as pessoas também me falam que dói demais esse olhar para dentro. É melhor nem pensar nisso. Né? Para que eu vou ficar perguntando e investigando por que eu bebo, por que eu deixo de beber? Isso deve ser muito ruim. Eu vou olhar coisas, vou descobrir coisas que eu não quero ver. Que não interessa que tá lá. Deixa pra lá, deixa quieto que é melhor. Só que o que você deixa quieto dentro de você, ele não para de funcionar na sua cabeça. Ele não para de fazer efeito nas suas escolhas. Ele continua ali rodando. Toda a história que você viveu com a sua família, toda a sua infância, tudo que aconteceu, tá aí, gravado, no seu disco rígido. Tá? Não adianta você não pensar naquilo e às vezes realmente você nem lembra, mas está funcionando no seu inconsciente. Então esse mergulho interior, apesar de ser desconfortável, ele é extremamente importante para que a gente perceba por que eu tenho esse tipo de gatilho. Por que eu tenho desejo de fazer isso, de fazer aquilo? Só olhando para dentro. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisa da ajuda de um profissional que vai servir de espelho para que ele mostre para você o que você está expressando e que não consegue ver, tá? Outra questão, a gente falou que ia dizer por que o álcool interfere na nossa vida depois, né? Não é no dia que você bebe, é depois. Porque às vezes as pessoas acham que o problema do álcool é na hora. Então, se eu fui à festa, fui ao casamento, fui ao churrasco, bebi, voltei para casa, tô inteira, não matei ninguém, não briguei com ninguém, não tive, né, relação sexual com quem eu nem sei quem é, não botei minha vida em risco, nem a dos outros, cheguei em casa inteira, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é uma ilusão, né? Porque você acredita que o efeito que o álcool tem na sua vida é simplesmente naquele dia que você está bebendo. E isso é uma grande, grande mentira. O nosso cérebro, ele tem 3 áreas principais. O neocórtex, que é a parte frontal de cima,
que é a parte mais nova na evolução, que nós humanos temos bem desenvolvida, que é a parte de raciocínio lógico, que você consegue ponderar as coisas. Eu vou decidir se eu realmente quero escolher isso ou não quero escolher isso. Então, essa parte é o neocórtex. Ele que vai definir o que é importante para mim, o que é bom para mim, e aí eu vou poder escolher. Mais abaixo do neocórtex, a gente tem o cérebro límbico, que é o nosso local das nossas emoções. O cérebro límbico, ele vai controlar a nossa central emocional. E mais para trás e abaixo dele, nós temos o cérebro reptiliano, que é o que comanda os nossos instintos de sobrevivência. Comanda a nossa respiração, batimento cardíaco, temperatura corporal. É aquele de matar ou morrer, entende? É interessante que às vezes a gente percebe relatos de mães que acabaram de ter o bebê, que elas ficam com a memória mais fraca, ficam mais aéreas, e isso é biologicamente natural. Por quê? Aonde que eu vou estar prestando atenção nas coisas práticas da vida? No neocórtex. Aonde que eu vou precisar estar focada para deixar o meu filhote vivo? Lá atrás, no cérebro reptiliano. Então, o cérebro ele vai botar mais energia na parte instintiva. Essa mãe, se a criança respirar mais fundo no outro quarto, ela acorda. Porque o cérebro instintivo dela está extremamente alimentado de energia. Mas se você perguntar para ela onde ela deixou a chave do carro, ela não sabe. Porque para ela pensar isso, ela tem que pensar com o neocórtex. Ok? Então, a natureza é perfeita. E aonde que a gente quer chegar com essa história? Com essas três partes do cérebro, o álcool ele vai afetar justamente uma parte do nosso cérebro, lá dos sentimentos, do cérebro límbico, que é o sistema de recompensa cerebral. Nós temos uma adaptação para recompensa de prazer da mesma forma que os outros mamíferos. Se você condiciona o seu cachorro a toda vez que ele der a patinha, você der um petisco para ele, o cérebro dele vai entender que aquilo é prazeroso e ele vai repetir aquele comportamento. Quando você usa qualquer tipo de substância psicoativa, álcool, cocaína, qualquer coisa, ele vai inundar o seu sistema de recompensa cerebral de dopamina, que é um neurotransmissor que dá uma sensação de prazer. E o que tem isso a ver? Toda vez que eu bebo, se eu bebo regularmente, eu estou injetando muita dopamina no meu sistema de recompensa cerebral. O que isso traz de problema? Quanto mais você usa, mais o seu cérebro aprende que é assim que se tem prazer. E você vai tendo um prazer imediato. Bebi, dopamina. Bebi, dopamina. Bebi, dopamina. O cérebro aprende muito rápido. E o que acontece? Você vai criar trilhas, redes neurais, né, que estão aprendendo esse tipo de condicionamento. Você vai aprendendo que é assim que se obtém prazer na vida. Um prazer imediato. E qual é a consequência disso no seu dia a dia? Você bebeu sábado e domingo. Você bebe só final de semana. Mas essa bebida do sábado e domingo vai afetar o seu posicionamento na vida a semana inteira, mesmo que você não beba nada nos outros dias, por conta do seu sistema de recompensa cerebral estar adestrado a só sentir prazer, tendo uma recompensa imediata. O que isso vai acarretar lá? Vamos lá. Quando você precisa fazer alguma coisa de estudo, de trabalho, você precisa ter tempo para se dedicar àquilo dali. Se eu estou estudando para uma prova, por exemplo, de um concurso, eu preciso ficar horas estudando para que depois, quando eu passar, eu tenha uma recompensa de prazer. Se eu estou desenvolvendo um relacionamento com alguém, eu preciso de tempo, de dias, de semanas, para desenvolver uma conexão com essa pessoa para que eu sinta o prazer. Se eu estou desenvolvendo uma conversa com alguém, eu preciso de minutos para desenvolver o prazer de estar ali com aquela pessoa. Se eu estou com o meu sistema de recompensa cerebral extremamente adestrado a ter uma recompensa imediata, quando eu sentar para estudar para o concurso,
eu não vou ver nenhum sentido em fazer aquilo. A Netflix vai ser melhor. Se eu for sentar para conversar com alguém, não tenho paciência para isso não, que saco, eu quero logo transar e acabou. Por quê? Eu não vou ter mais o interesse em aguardar para que um prazer mais importante para mim chegue. As coisas que realmente importam na vida, elas vão perdendo a importância, porque eu estou hiperestimulando o sistema de recompensa cerebral. Então, quanto mais eu faço uso regular de álcool, menos eu consigo cumprir com as metas que eu planejei para minha própria vida. Menos eu consigo me aprofundar em alguma coisa, menos paciência eu vou ter no trânsito, menos paciência eu tenho com os filhos, menos resistência quando eu recebo não. Se o meu patrão fala uma coisa que eu não gostei, antes eu teria resiliência para ouvir aquilo, pensar com o neocórtex e responder diferente. Mas se eu estou com o sistema de recompensa cerebral hiperestimulado pelo uso do álcool, quando ele falar, eu já vou dar um coice nele. Eu já vou falar, não tá gostando não, então me demite logo. Só que essa atitude vai ser ruim. Se eu tivesse ponderado, eu não faria aquilo. Então, percebe que o álcool não tem problema só no dia do uso. Ele vai deturpando a forma como o seu cérebro funciona. E você vai se tornando uma pessoa imediatista. A única coisa que importa é o que me dá prazer agora, imediatamente. E isso acontece também quando o pessoal faz uso de vídeo pornô. É o mesmo local do cérebro que o álcool atua. Recompensa imediata. Se você condiciona sua mente a sentir um prazer por uma hiperestimulação, porque o filme pornô geralmente é uma coisa muito mais, né, teatralizada, né, com 2, 3 pessoas, ou sei lá o que, o gosto que a pessoa tenha, você não vai ter isso num relacionamento dito normal. Quando você estiver ali com uma pessoa que você se importe, o seu cérebro não vai conseguir se concentrar no carinho, no tempo de conexão, no olho no olho. Ele quer receber logo a dose dele de dopamina e acabou. Então, o quanto que isso está destruindo o nosso potencial de conexão humana. Então, não se restringe só na quantidade que eu faço do uso do álcool no final de semana, na festa. É muito além. Então, o alcoolismo funcional, ele tem essa característica. Embora eu não aparente ser alcoólatra, eu estou tendo muitos danos, sim, por conta desse uso. E o maior dano é a minha não capacidade de gerir minhas próprias emoções. Quanto mais eu estou usando, menos autocontrole emocional eu tenho. A gente sai de uma ponta de prazer momentâneo, que é quando a pessoa está iniciando o contato com a substância, ela percorre uma linha temporal que ela vai tendo que utilizar cada vez mais, buscando um prazer inicial que nunca mais voltará, porque quanto mais você usa, menos sensibilidade o cérebro vai tendo, porque é uma enxurrada de dopamina. O cérebro ele vai desensibilizando, então você tem que usar muito mais para conseguir o efeito. No final dessa linha, você já não tem prazer nenhum. A sua busca desesperada pela substância é para evitar a dor de não ter a dopamina ali. Então você sai de um prazer para uma dor extrema de falta, de abstinência. E essa abstinência não necessariamente é física, porque nem todo mundo vai passar mal, tremer, sentir ânsia ou alguma outra questão mais grave de abstinência física do álcool. Às vezes é uma abstinência emocional. Lembra que a gente está falando de cérebro límbico, das nossas emoções. Então, esse cérebro límbico, ele vai ficar desesperado pela substância. E aí, qual é a solução que a gente vai dar para isso? Né? Para o alcoolismo grave, né, a pessoa vai para um tratamento psiquiátrico, ela vai fazer
uma opção por não beber mais e vai fazer uma terapia. Ok. E o alcoolista funcional, que para ele estava tudo bem, mas agora ele percebeu que não está tão bem assim. O caminho não é muito diferente. A questão é que, para que você recupere as rédeas do seu sistema límbico, ou seja, que você traga suas emoções de volta para sua mão, você vai precisar treinar outra parte do seu cérebro, que na verdade estava deixada de lado. E deixar de treinar o seu cérebro límbico, no sentido de deixar de hiperestimulá-lo. Quando eu estou fazendo um exercício de crossfit emocional, vamos dizer assim, que eu acabei usando esse termo com uma cliente, o crossfit é o quê? Você vai começar a treinar, você vai chegar na academia no primeiro dia e vai levantar um pneu de trator? Não vai. Então, o crossfit, ele vai aos poucos condicionando o seu corpo a suportar as cargas do exercício. Na nossa questão emocional é a mesma coisa. Qual é o antídoto para um sistema límbico hiperestimulado de recompensa imediata? É você começar a trabalhar situações em que você julgava insuportáveis emocionalmente e você começa a tolerar aquilo. Se eu não admitia esperar, eu vou racionalmente me colocar naquela posição e como adulta eu vou me reeducando que eu preciso viver aquela situação, eu preciso sentir. Eu falo muito isso com os clientes. A solução não é fugir da dor. É virar, olhar no olho dela e falar, agora eu tô aqui para sentir. Porque se toda vez que você for à academia treinar, você achar que tá doendo a sua perna, que você não aguenta o peso, fazendo uma metáfora com os nossos desafios da vida, que são pesos também. Se você chega lá para malhar e fala pro professor, ai, tá muito pesado, pelo amor de Deus, levanta aí o peso para mim. É isso que a gente faz com o álcool. Qualquer desafio que eu tenha, eu vou aliviar aquela sensação. Então, quando que eu vou me tornar competente para lidar com aquilo? Nunca, né? E vai piorar, porque quanto mais eu estimular o outro músculo, que é da recompensa imediata, mais frágil vai ficando a minha capacidade de resistência. Então, você vai ficando sem rédeas da sua própria vida. Quanto mais você for para esse treinamento emocional, mais rápido você consegue voltar para o seu eixo. Porque, graças a Deus, o nosso cérebro ele é plástico. Ou seja, ele se molda. As redes neurais elas se intercambiam, elas se desfazem e fazem novamente. Então, você tem possibilidade de fazer com que o seu cérebro ele se reorganize, se reestruture. Uma pessoa que já está na dependência do álcool há muito tempo, se ela se predispuser a trabalhar nesse crossfit emocional, se ela conseguir ir para o lugar de quem vai se desafiar emocionalmente, ela vai sim conseguindo que o cérebro vá se reestruturando. E todos aqueles gatilhos que tinham de prazer imediato vão dando lugar a uma outra perspectiva de que eu posso esperar para ter uma recompensa melhor depois. Foi feito um teste com crianças pequenas de deixar chocolate na frente delas. E aí falaram para eles, se você esperar 10 minutos, você vai ganhar 2 chocolates. Mas se você comer esse aí, você só vai ficar com esse. E eles foram observando que algumas crianças não aguentavam e comiam o chocolate e outras conseguiam até esperar. Qual é a diferença aí? Essa criança que comeu imediatamente o chocolate e não conseguiu esperar, porque mesmo sabendo que seria uma recompensa melhor, o sistema límbico dessa criança está mais estimulado para um prazer imediato do que a da outra. E isso se deve provavelmente ao estilo de vida que ela tem em casa com os pais. Se você não ensina o seu filho a se frustrar na vida, você está também estimulando o sistema límbico dele de uma forma não saudável. Percebe?
Toda vez que você impede do seu filho sentir uma frustração, você está impedindo que ele tenha estrutura emocional, que ele tenha estrutura cerebral, para que ele se lembre de como é sentir aquilo e que ele não vai morrer. Porque o que acontece com muitos dependentes é que eles têm uma ideia de que se ele for viver a vida sem a substância, que ele vai morrer, que ele não vai aguentar, que a vida é pesada demais, que ele não suporta aquilo. E na verdade, naquele momento, dá uma impressão mesmo que não suporta, porque a dor da falta daquele prazer imediato é absurda. É como a criança que se joga no chão na loja de brinquedo. Para ela, aquilo ali é um sofrimento enorme. Porque ela quer agora. Ela não sabe esperar chegar o Natal. Ela não consegue ter esse entendimento. Mas isso deveria estar já pronto em nós adultos. E muitos de nós não está. E não está justamente por conta das substâncias que a gente usa, que impede esse amadurecimento cerebral. Vamos lá. O que vai preponderar na nossa decisão de mudança de hábito e de comportamento, para que eu possa entrar nesse crossfit emocional e me desafiar? Porque às vezes a gente percebe muita resistência das pessoas que têm alguma substância de eleição, seja o álcool ou seja qualquer outra coisa. Que na verdade eles falam assim: ah, mas a vida já é tão difícil, né? Eu mereço relaxar no final do dia. Eu bebo porque eu mereço, eu trabalho muito. Aí você se questiona, ele está falando que merece, ou ela. O que você merece? Você vai investigar questões de autoestima baixa, né? Questões de não merecimento. Tem algum nível de frustração e angústia provavelmente nessa fala, que ele só vê graça, né? Que é um alívio para ele quando ele bebe. Então tem muitas questões por trás de falas assim. Geralmente, tudo que está envolvido com a boca, com a oralidade, tem a ver com traumas de abandono, de extrema carência. Tem um buraco de solidão e de abandono dentro dessa pessoa. Por que oralidade? O cigarro, oral. A bebida, oral. A comida, oral. Tudo que está envolvido com compulsão na oralidade tem relacionamento com sistemas de traumas de abandono. São necessidades suas que não foram supridas na infância. Ou foi uma questão materna que foi negligente, ou até mesmo ela nem foi negligente, mas a sua percepção foi que faltou alguma coisa. E nessa falta você cresce com esse buraco. E esse buraco ele precisa ser suprido e tapado com alguma coisa. E geralmente a pessoa usa essas substâncias para tapar isso daí. Então o que a gente vê? Quando a pessoa fala isso, eu já sofri demais na vida, já me controlo demais, vou ficar me controlando agora para parar de beber também, já é o fim da picada, né? E aí você vai ponderar. O que você realmente merece? Você merece afeto, você merece validação, você merece se respeitar, merece ter a capacidade de dizer não, de dar seus limites. E você só vai conseguir isso se você estiver no seu adulto. Se você está funcionando na sua criança ferida, nas suas questões de abandono, na sua carência, nos seus traumas, você não consegue se posicionar. Você vai ficar eternamente esperando que alguém venha te acolher, que alguém venha te salvar, que alguém venha suprir aquilo que a sua mãe ou seu pai não fez por você. E você está trocando a sua mãe pela garrafa, a sua mãe pelo maço de cigarro. E isso você pode mexer quando a gente está em processo terapêutico. Tá? Existe sim soluções. Então, os adictos, quando eles falam isso, que a sobriedade é um saco, né? Que coisa insuportável, né? Ficar a vida sem álcool é um inferno, né? Como que eu vou suportar a vida sem beber, né? Não tem cabimento, que saco. A gente vai e dá uma outra visão sobre isso. Quando você está no uso, você tem uma falsa ideia de que você está fazendo o que você quer.
Quem disse que quem é usuário ou adicto está fazendo o que quer? Você está fazendo o que o seu corpo te obriga a fazer para sobreviver. Então você é um escravo das suas próprias dores. E a gente entende que tem pessoas que carregam grandes sofrimentos e usam sim do álcool para aliviar aquilo momentaneamente. Só que é um engano. Esse alívio vai se transformar num problema muito maior depois. Então, quando você se predispõe a sair dessa fala de que ficar sem álcool é um saco, você vai para uma outra vertente. Quando você adquire comando do seu sistema límbico, você adestra o seu cérebro para que ele te obedeça, aí sim você tem controle. Aí sim você está controlando de verdade a sua vida. Porque só tem controle quem tem escolha. E se eu estou no funcionamento da dependência, eu não tenho escolha. Eu sou obrigada a usar. O meu cérebro me obriga. Então, que história é essa de ter controle? As pessoas falam isso, porque eu não quero que ninguém mande em mim, eu faço o que eu quiser. Mentira. Você faz o que o seu cérebro te obriga e exige que você faça. Então não vem com essa de dizer que está no controle, porque não está não. Controle verdadeiro é quando você solta as bengalas emocionais, você desenvolve o crossfit emocional, você se permite sentir emoções desconfortáveis. No início, o seu cérebro vai gritar. Ele não quer sentir aquilo. Às vezes você passou décadas sem conseguir sentir uma frustração, porque você calou a boca do seu cérebro todas as vezes. É uma perda de um relacionamento que, se você está no seu cérebro límbico desequilibrado, você não dá conta. Você vai achar que vai morrer sem aquela pessoa. Você acha que a pessoa é o seu objetivo de vida, porque o seu cérebro está mal adestrado. Quando você pula para o lado da sobriedade, que vai muito além da abstinência, você aí sim consegue raciocinar e ter decisões mais favoráveis a você. O sofrimento emocional, ele existe, mas o desequilíbrio, a perda total de rédeas, ela só vai acontecer quando eu estou focada naquele prazer imediato. Então, é muito diferente você lidar com perdas, com frustrações, com luto, quando você está com o seu cérebro organizado, com o seu sistema límbico e o seu neocórtex harmonizados, do que quando você está com o seu sistema de recompensa imediata totalmente hiperestimulado. Então, só para fazer uma diferença aqui, a sobriedade, ela não está ligada somente à abstinência, ou seja, a não usar a substância. Não usar, você pode ficar abstêmio por anos. Isso não quer dizer que você está em recuperação. A recuperação de uma dependência física, emocional, seja lá o que for, ela só vai acontecer quando você começa o seu crossfit emocional. Quando você começa a sair do lugar de vítima, que eu estou me sentindo assim por sua causa. Eu tive que beber porque você me abandonou. Eu fiz tal coisa porque o meu chefe fez isso comigo. Eu estou na mão dos outros. É um comportamento imaturo. Não é um comportamento que vem do seu neocórtex. É um sistema límbico que está falando isso. Eu sou frágil, eu sou vítima. Eu tenho essas atitudes porque alguém fez com que eu tivesse. Entrevistaram 2 gêmeos que eram... um era um grande empresário e o outro estava na rua desabrigado. E falaram para eles, perguntaram: a que você deve essa situação que você está vivendo agora? E o que estava, como CEO de grande empresa, ele falou: o meu pai era alcoólatra e eu não queria repetir isso na minha vida. Por isso eu fui estudar e eu fui ganhar a vida. E hoje eu tenho tudo que eu tenho. E foram perguntar para o outro que estava na rua:
Por que que você acha que sua vida ficou desse jeito? E a resposta dele: porque meu pai era alcoólatra. Percebe? A situação em casa era a mesma. O pai era o mesmo. Só que para cada um deles foi uma percepção diferente. Um usou a situação para se impulsionar e o outro abraçou aquilo e ficou. Provavelmente esperando algum tipo de reivindicação, de pagamento desse pai, alguma cobrança disso daí, e que não ia levar a nada, já que ele hoje era um homem adulto. Então, o adulto não tem mais nada o que cobrar. Ele tem que dar conta de si mesmo. Então, realmente, a nossa proposta aqui é que a gente consiga desistir da infância emocional, que a gente consiga assumir nosso estado de adultos e assim fazer melhores escolhas, para que a gente consiga perceber que o uso dessas coisas que a gente vê tão maravilhosas, pintadas de ouro por aí, são na verdade uma grande casca de banana, que você está entregando o seu poder de escolher. Então, estão envolvidos o seu trabalho, a sua vida familiar, a sua vida íntima, o seu propósito de vida, tudo isso está em jogo. Tá? E como é que a gente vai fazer então para resolver isso? Já que muitas pessoas acham que é muito doloroso trabalhar questões emocionais. E às vezes a pessoa chega achando que não vai dar conta. Tá? É para isso que existem os profissionais. Você vai ter um suporte, se for necessário, medicamentoso, porque o cérebro realmente vai sentir no início. E você vai ter um suporte terapêutico, que é justamente o que vai importar. Porque a medicação ela só vai mediar para que você não tenha muitos sintomas físicos de abstinência, caso tenha. Né? E existem hoje medicações que reduzem a vontade de beber, né? Que não tinha antigamente. Hoje está tudo muito mais moderno, né? A gente tem muito mais recursos do que tinha antes. E também as terapias têm muito mais recursos do que tinha antigamente. Com a técnica que a gente fez no início da live, que é a EFT, você pode ir identificando quais são os gatilhos que o seu cérebro traz para você que te dão vontade de buscar o álcool. Qual é o horário do dia que você tem vontade de beber? Por que que você bebe? Depois de tudo isso que a gente falou, você já conseguiu entender o seu porquê? Qual é a questão mais chave que faz com que você busque o álcool? É algum problema em casa? É alguma lembrança que não sai da sua cabeça? É alguma situação que você viveu com a sua família primordial, lá com a sua família pai, mãe, irmão? Algum abuso que você passou e você não conseguiu ainda lidar com aquelas emoções e aquilo fica rodando na sua cabeça e você usa o álcool para esquecer daquilo ali momentaneamente? Todas essas situações, você pode pensar isso, trabalhar essas emoções com a técnica da EFT e você vai conseguir liberar essa carga emocional. Sem esse gatilho, naturalmente, a vontade de beber ela vai sumindo, porque não existe mais o porquê. Você chega a uma conclusão que não faz mais sentido aquilo para você, porque o cérebro já se reestruturou. Então, graças a Deus, temos muitos recursos hoje em dia. E fica aqui para vocês, né, o meu convite, caso você tenha se identificado como alcoolista funcional, ou mesmo que não, que você queira mudar algum padrão que você percebeu que a gente falou aqui. Se você desejar a minha contribuição, você entra em contato comigo lá no link da minha bio, tem o meu número de WhatsApp, só por mensagem, tá? Não liga, que a gente vai estabelecer um roteiro de programação para lidar com as suas questões. A gente não precisa lidar com isso sozinho, embora seja importante que você perceba que tudo o que acontece na sua vida é uma escolha sua, mesmo quando você está sob efeito de qualquer substância. E se você veio para a live por conta de outra pessoa, por conta de um parente, um familiar, um amigo,
É a mesma questão. Trabalhe em você primeiro. A sua ansiedade, a sua necessidade de ajudar, a sua necessidade de salvar aquela pessoa, a ilusão que você tem de que você tem na sua mão o poder de impedir que a pessoa destrua a vida dela. Porque a gente não tem. Por mais que você fale, não cabe a você decidir o que o outro faz da vida dele. Você tem recursos, sim. Essa live não é para familiares, né, de alcoolistas, mas se vocês quiserem, depois a gente faz até uma outra só sobre isso. Existe uma forma de lidar com eles para que você não estrague mais ainda a situação. E outra coisa, não use essa live ou o que foi falado aqui como arma contra o seu familiar. Ah, eu ouvi isso, eu soube daquilo, viu, você tá assim, você tá assado. Isso não adianta. Se ficar matraqueando no ouvido de alguém funcionasse, a gente não tinha mais problema nenhum praticamente com álcool. Porque o que as esposas e as mães tagarelam no ouvido, nossa, né, é ensurdecedor. Então, naquela ânsia de querer ajudar, elas acabam fazendo coisas equivocadas e vai botando raiva, frustração, né, desejo de que o outro fique mal para que ele queira mudar, e não é por aí que a coisa acontece, certo? Quando acontece também do cliente resolver parar, eu ouço muito a questão de que ele é zoado, ele é humilhado, ridicularizado pelos coleguinhas que são ditos amigos de bebedeira, né? E você vai e questiona. Eu questiono muito com eles. Observe essa pessoa ou essas pessoas que estão falando: ih, agora você tá mole, agora você já foi melhor, né? Você sem beber é um saco. Ninguém tá te aguentando. Então, observe o que tá por trás dessa fala. Essas pessoas que estão falando isso, que dizem ser seus amigos, elas estão frustradas porque elas não conseguiram ainda ou não escolheram ainda por si mesmas e ainda estão escravas das necessidades cerebrais. Então, não é motivo nenhum de constrangimento nem de vergonha você escolher pela sua própria vida. Pelo contrário, é um motivo de extremo orgulho e satisfação, né? Você está escolhendo por você. É a mesma coisa do crossfit físico mesmo, né? Da academia. Se você começa a malhar, sempre vai ter um que vai soltar uma piadinha, dizer que agora você tá fanática por academia, que você só tá pensando em pegar peso, que você agora não pensa em mais nada. Frustração. Porque quando alguém realmente quer ver você bem, a pessoa vai te dar os parabéns quando você faz uma opção que vai ser boa para sua vida. Então, até esse momento de você passar por essas provações com a sua antiga turminha, é um crossfit emocional. Você vai se preparar para ouvir aquilo e saber como se desvencilhar daquela situação e sair bem, sem gatilhos para beber, tá? Porque às vezes acontece, a pessoa vai confrontar uma situação difícil que ela não está acostumada, se sente humilhada, se sente reprimida e acaba bebendo para aliviar aquela frustração. E não é isso que a gente quer. O exercício do crossfit emocional é justamente o contrário. É eu passar por situações desagradáveis e não fugir do desconforto. Eu escolho sentir a frustração. Eu escolho sentir esse sentimento de humilhação. Nossa, eles me sacanearam, eu me senti ridícula. Deixa eu perceber como é que é isso. E aí nessa hora é que a técnica entra, para que você libere essa sensação de desconforto e não ative gatilhos de uso, tá? É justamente nesse momento pontual que a gente consegue atuar. Tá certo, pessoal? Você que é familiar de alcoolista, se quiser alguma orientação mais específica, também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Espero que eu tenha podido contribuir com vocês. Nossa, já são 9h05. Vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, meu contato tá lá. Agradeço a presença de vocês. Compartilhem esse vídeo, porque eu vou tentar salvar aqui agora, deve ficar no meu feed,
para as pessoas que vocês acham que são bebedores sociais, mas que têm risco de ser um alcoolista funcional. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, me prestigiando. Espero vocês num próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar aí no comentário assuntos, né, que vocês queiram que a gente trate de uma próxima vez, né, se for uma questão dessa dos familiares, ou se vocês querem uma live mais prática, que eu já fiz uma live assim de atendimento ao vivo, tá? Eu não fiz hoje o atendimento ao vivo porque é um assunto muito delicado. E eu posso dizer que não, se não 100, 99% das pessoas não ia querer expor esse tipo de questão aqui na live. Então, por isso eu não convidei ninguém para entrar, porque eu teria que mexer em coisas bem sensíveis. Então, por respeito ao cliente, eu não ia fazer esse atendimento ao vivo. Mas se a gente estiver fazendo um outro assunto posteriormente, né, a gente chama alguém e faz aquele bate-bola que a gente fez da outra vez. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa noite e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau!